Tema Livre Podcast. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos ao nosso Tema Livre Podcast. Já vou pedir de cara, deixa aí o seu like no nosso vídeo, se inscreve no nosso canal, porque hoje eu trouxe um convidado mais do que especial. Senhor Evilásio, é isso mesmo? É isso aí. Acertei? É isso aí. Ainda não reconheço. Mas lá em Amorim, esse aí a gente sabe, conhece demais. Eu tomei conhecimento agora, há 3 segundos antes de começar o 3 segundos, né? Eu Quer ver a carteira de identidade? Tanto tomei conhecimento tão recente que eu nem consegui pronunciar tudo, que eu fiquei com medo. Sim. Eu lembrei da Evilásio Amorim, Sim, né? Mas me falhou. Tá igual a Eber Souza, sim. que é o DJ Pantera. É, rapaz. Falei, Eber Souza, o pessoal falou, não vou assistir o vídeo, não sei Pois quem é. é. Mas aí quando eu falo lá em Amorim, quem é que não conhece? É. Filho de Dona Dete. Dona Dede. Aliás, você costuma fechar a programação pedindo a benção. Nós vamos começar pedindo a benção. É Ela assim, vai é. assistir. Sua bênção, minha véia. É isso aí, ó. Show de bola. A programação da 97, quem acompanha já virou rotina, né? Virou. Virou uma marca porque, assim, Jorge, nós fomos criados assim, uma família de 7 filhos, e nós somos aquela família tradicional de que antes de dormir, os filhos ficavam no pé da cama, ajoelhados, e faziam a oração do Pai Nosso e pedia a benção ao pai e à mãe para depois ir para a cama. Nós fomos criados assim, os 7, antes de dormir, ajoelhar no pé do pai e da mãe, pedir a bênção para depois dormir. E sempre fazíamos isso, né? De ter a bênção como referência de respeito ao pai e à mãe. E isso a gente repetia para os nossos avós, para os nossos tios, e a gente foi criado assim. O ambiente familiar era realmente muito grande que nós tínhamos ali. E uma família grande, uma família de poucos recursos, mas uma família unida, feliz e de muitas crenças, por assim dizer. Né? E assim, E é bacana demais lá. É legal porque aqui no interior a gente tem essa cultura mais fortalecida do que na capital. Sim. Né? Vim para cá já com 17 para 18 anos e percebi essa movimentação. Minha esposa, ela passa, todos os parentes, ela toma benção, ela tem essa cultura, esse enraizamento cultural. E você percebe que não é uma bajulação, é um respeito. Respeito. É uma coisa importante que firma. Não é uma repetição de uma palavra. Né? Não. É um respeito à pessoa com mais idade, ao mais velho. Há uma hierarquia, né, que ali é necessário para que a pessoa entenda o seu lugar e respeite o outro. Até porque a gente vai chegar nesse lugar também com o passar do tempo, né? Se Deus permitir. A gente vai passando e nós seremos aí as pessoas hierarquicamente, né? Vamos receber a bênção, né? Agora é o contrário, né? Enfim, mas é muito legal, muito bacana. Mas é. E assim, a gente sempre carrega isso, nós sempre carregamos isso dentro de casa, de que a bênção pedir a bênção é a gente reverenciar a nossa véia com o respeito que ela é hoje como matriarca da família, né? É o nosso símbolo de respeito a ela, e a gente vai carregar isso para a vida toda. Dona Dete é um símbolo da cidade. Não é só da família, não. Não é mais só da família. Né, Dona Dete, um beijo, obrigado pela consideração. Ela acompanha nosso programa sábado. Acompanha. Manda mensagem lá pra gente. Obrigado pela consideração, a gente agradece demais. Eu dei muita risada com sua irmã. Sim. Eu fui fazer um pagamento da Acarajé, e aí eu falei, não, tem Pix, né? Eu sou um cara que, se eu tiver R$5 na carteira, eu tenho muito dinheiro. Se eu perder a carteira, eu perdi documento e tempo que eu vou ter que tirar. Não perco dinheiro porque eu não ando com dinheiro. Por acaso é porque eu também não tenho, mas é porque eu não ando com dinheiro. Fui fazer o Pix. Aí eu perguntei, né? Porra, eu não me lembro o nome, cara. Aí eu falei, tá em nome de... Quando eu falei o primeiro nome, ela gritou, ei! Eu falei, como ela... Aí eu falei, pode fazer. Não lê, não. Pode fazer. Ai. Eu dei risada pra caramba. E eu tentando lembrar o nome pra nossa entrevista, mas eu não ia falar o nome, não, porque ela ia ficar chateada comigo. Ela gritou de lá, não fale. Os nossos nomes são nomes muito comuns lá da capital, porque a gente veio da capital. Eu não sou filho de Brumado. Eu nasci lá em Salvador e acho que 1 ou 2 meses de nascido que eu estava aqui em Brumado. A Val do Acarajé, que ela não gosta de falar o nome, é Erivalda. Erivalda, mas não fala não. Foi ele que falou. Não fala não. Nem corta a câmera pra mim, Pois só foca nele. Não fala não. A minha irmã, que hoje, Mara, mora lá no Rio de Janeiro, Marivone. Esses negócios do pessoal emendar esses nomes aí... Ficou... Não, Erivaldo também não tem nada demais. Não, aí depois é que a Veadete começou a melhorar. Moab, Débora... Modernizou. Jerusa, Mas por incrível que pareça, meu nome é Vilásio, que é o último, a raspa do balde.
É Vilásio, meu. Nome. Sim, não. Não é um nome tão comum, mas porém é um nome diferenciado, assim, né? Mas eu também não reclamo, não. Eu gosto pelo significado do nome, né? O nome é Vilásio, de origem grega, que significa aquele que acalma. Eu não sei se eu sou tão calmo assim, não, mas. Depende da matéria que está se conversando. Né? E de onde é que e quando é que é Vilásio vira Lai? Na infância mesmo. Eu sou o filho caçula e os meus irmãos não sabiam, não conseguiam falar o nome completo. E Vilásio era grande para eles, então Lai. O Lai ficou apelido de família que virou o nome também artístico. Mas hoje. artístico é um nome bem. E aí, para você ter ideia, quando eu fui fazer o teste para entrar na rádio alternativa, o Gordinho, não sei se você já ouviu falar do Edgar Gordinho, que era o diretor da rádio. Ouvi falar, mas não conheci. Eu morava no Espírito Santo e cheguei abrumado. Tinha aqui a rádio, na época, a Rádio Alternativa e a Rádio Tropicaliente, 1998. Vamos você falar a data, para você não ficar se denunciando. 1998. E aí, final de 1998. E aí eu fui fazer o teste na Rádio Tropicaliente, não fui aceito, não passei no teste, porque nem o teste cheguei a fazer. Simplesmente a porta estava fechada, não estava dando para admitir ninguém. Aí fui até a Rádio Alternativa, estava ainda lá na rua Sergipe, ainda era a Rádio Pirata, como se chamava. E aí o Gordinho falou comigo bem assim, tu já falou alguma vez em rádio? Não. E por que tu quer falar em rádio? A minha resposta é porque eu escuto José Carlos Araújo. Eu era louco por José Carlos Araújo, eu ficava imitando José Carlos Araújo no chuveiro. E o Silvio Santos também. O chuveiro. Não, daqui a pouco você imita o Silvio Santos. O chuveiro era. Deixa você realizar esse sonho. Eu já não imito mais, eu já não agora consigo você mais. Deixa um corte desse pra gente. Eu imitando o Silvio Santos. Era mais. Mais ou menos assim. Pronto, tá editado. Pronto. Então o chuveiro era o meu estúdio. Ali eu imitava o Silvio Santos, ali eu imitava o Zé Carlos Araújo. E eu já achava que eu já podia falar no rádio. Então, com isso aí, eu fui para a Rádio Alternativa no intuito de querer, porque queria ingressar no mundo da comunicação, que eu achava fantástico. Você escutar o rádio, você não está vendo nada, mas você viaja naquilo que estão falando ali. Você não está vendo nada, ao menos você está construindo tudo na sua mente. Você constrói tudo na mente, é impressionante. É o que acontece com o programa dos velhos de manhã cedo. Sim. Eles subem na escada para entrar no estúdio, você fica visualizando que os caras realmente estão subindo a escada. É uma coisa impressionante. Aí tá, o Gordinho vai, bora ver se você sabe falar alguma coisa em rádio mesmo. Me deu um PA para eu gravar. Eu peguei esse PA e gravei com ele naquela época MD, e ele já me fez pressão psicológica. Você tem 30 segundos para gravar isso aí, não erre, porque se você errar, você está reprovado. Eu falei, misericórdia, que loucura. Não ia ficar um hoje. Eu posso ia passar. demitir todo mundo. Eu posso pelo menos passar o texto antes? Você ainda quer passar o texto? Se você é bom, você não precisa passar texto nenhum. Vai logo, na cara, vai. Ó, tem um horário aqui de meia-noite até 5 da manhã. Porra. Eu falei, velho, é o horário que você tem aqui, de meia-noite a 5 da manhã. Você quer? Eu falei, puxa vida, é a porta de entrada. Eu quero, tá bom. Eu venho fazer de meia-noite a 5 da manhã. Nunca mais reclamo do meu 10 horas da manhã de sábado. E assim, eu fiquei 6 meses, de meia-noite a 6 da manhã, foi minha entrada no rádio. Minha entrada no rádio. Não tinha. Como é que era o contato da galera? Ligação? Ligação. Tá. Primeiro dia. Porque é um horário. É um horário muito especial, muito específico, né? E eu vou te contar umas. Não sei se vai dar para contar tudo, não, mas só umas pérolas. Primeiro dia de rádio. Olá, minha gente, aqui estou eu, Lai Amorim, chegando para poder fazer e acontecer, piriri, pororô, pororô. Nós vamos fazer a madrugada alternativa e a coisa vai acontecer de verdade por aqui. Vai você daí que eu vou daqui, vamos fazer junto essa programação na madrugada. Fica acordado daí que eu tô acordado daqui também. Fábio Souza, você sabe quem é Fábio Souza, que hoje ele também é músico na banda do Ed Ross, né? Tem Fábio Souza que estava me dando as primeiras dicas para mexer na mesa de som da rádio. Falei, soltei a música, o Fábio Souza, cara, tu rebentou, bicho, que entrada massa, só faltou uma coisa, o que foi? Tu abriu o canal do microfone. Já tava imaginando, já. 2 minutos de introdução, a rádio muda e eu achando que eu tô pocando pra todo mundo. A autoestima foi lá em cima. E o coração palpitando, né? Porque primeira vez falando. Falei, eu não acredito nas coisas. E por que tu não... Não, eu tinha que deixar passar, eu ia perder... história ia existir como? Eu ia perder a oportunidade, essa oportunidade. Eu falei, mas rapaz, ó pra isso, que sacana. Tá bom, tá certo então.
Aí ele falou, você vai voltar de novo, deixa eu terminar a música, você volta, você fala novamente aí, pronto, faz de conta que não aconteceu nada, não precisa falar que você esqueceu não. Eu fiz o contrário, já entrei rindo. Caraca, gente, não liga não, primeiro dia de rádio, eu falei um bocado antes, esqueci de abrir o microfone. Então, esse estilo lá em Amorim já era desde o primeiro dia. Já do primeiro Porque eu dia. acho que se fosse hoje, você faria a mesma coisa. A Talvez até naturalidade... pior. A naturalidade, e aí se você que tem, obviamente, uma experiência muito larga no rádio, a naturalidade, ela faz hoje a diferença considerável da pessoa curtir ou não uma programação. Sim, Existe sim. a impostação vocal, eu já falei isso aqui Sim, conversando. sim, A gente tem o Kaká, que tem aquela voz pesada, mas Sim. que é uma característica dele. Dele. Agora imagine se... Eu falei com ele que ele gosta do karaokês, que ele puxa o S. e eu ele falei com tem ele. aquela máscara na Sim, voz, sim, né? sim, Ele sim. faz aquela coisa, blá, blá, blá. Aham. Beleza, mas é dele. Aí você pega uma característica que não é sua e você tenta forçar aquilo, fica feio. Você falou de Kaká, você lembra do Gena Santos? O Gena Santos, que veio de Itabuna, Rádio Tropicalente, Também não conhecia ele, não. Fazia Não um programa à tarde, ele tinha um programa romântico, que ele fazia até a tradução das músicas, né, do inglês ele traduzia em português, e a carta dos ouvintes. Ele lia a carta dos ouvintes, que era o maior barato aqui em Brumado, fechava a cidade, todo mundo para ver a carta de Gena Santos. E a voz de Gena Santos, ele está aqui em Brumado ainda hoje. Sim. Ele já não está fazendo rádio, ele grava comerciais para empresas, né? E o Gena Santos tinha um giro, a voz dele peculiar, bem parecida com a de Kaká, assim, mas... Gena Santos. Ah, entendi você falar Jean. Eu já ouvi Não, falar muito, Gena mas eu Santos. não o conheço. E aí o Gena Santos, e às vezes eu ficava também tentando imitar o Gena Santos, porque a voz peculiar dele, e a carta dele, ele nunca falava o nome de quem mandava a carta. E o Gena, nas tardes, já arrebentava. Olha, vamos nós então, para você que está sentindo a dor de uma saudade... Não, peraí, deixa eu voltar. Olha nós então, para você que está sentindo a dor de uma saudade danada. Aqui falo com você, minha amiga JKS. Ela que nos manda uma carta da seguinte maneira. Gena, cara. E aí, isso aí... Ele não falava o nome da pessoa. Não. E desenrolava a acabei, história, né? Teve um dia que eu me acabei na risada, que ele veio com o nome da menina de lá. Ela nos fala as suas iniciais SBT. E o namorado dela, GNT. Eu falei, Gena, 2 canais de televisão? Mas era aquela coisa impressionante que o Gena trazia para dentro do rádio, aquela paixão do rádio, aquela coisa gostosa de se ouvir. Minha tia, que era viva na época, a tia Luzia, ela ficava louca na hora, porque no meio das cartas, quando às vezes a mulher mandava carta, falando que traiu o marido, ou que ficou com o marido da namorada, periru, e minha tia ouvindo o rádio, minha tia estava xingando, isso é uma vagabunda! Interagia. E o Gena Santos já estava de lá xingando, porque no rádio, minha amiga, você é safada, galinha, vagabunda, piranha. E minha tia, é isso aí, Gena. Ela é mesmo, Gena, vagabunda é mesmo. Gena está embrumada e não está fazendo. Não, ele não faz mais o programa em rádio. Ele falou que um dia quer voltar, mas ultimamente não. Mas era o maior barato. Pô, legal. Era a época do evento, era a época do romantismo do rádio aqui na cidade de Brumado. Era na época do Anselmo Soares também. O Anselmo Soares com aquela loucura toda lá do Patrulha da Cidade, que fechava a cidade também ao meio-dia, com aquelas coisas doidas. Olha! Né? Gegão! Aquela coisa. Mas são figuras que trazem uma característica pessoal e que marcam época, marcam história. Às vezes falta um pouco dessas figuras novas criarem características pessoais. A gente vê muita repetição. Eu percebo muita repetição e fico assim, quando faço alguma participação, tento lá, ao máximo de verdade, levar a minha pessoa. Eu obviamente vou errar, tenho ali pontos a serem melhorados, mas eu acho que é necessário você levar a sua identidade. Sim, claro. É necessário. Fundamental. Ô Jorge, quando a gente puxa para falar nessa questão de você ser autêntico, ser você, eu me lembro que há pouco tempo eu fui tentar fazer uma pesquisa da história do rádio na cidade de Brumado, que a gente se prende na história do rádio, da rádio alternativa e tropicalente para cá, com Anselmo Soares, o Biratã Cardoso, essa turma da velha guarda, mas aí eu acabei descobrindo que o rádio de Brumado, vamos dizer assim, é mais jurássico, lá dos anos 50, Franklin Dias, José Maria Viana, José Maria da Divulgadora, esse José Lobo,
Zé Lobo, que há poucos dias ficava lá na calçada da igreja batendo papo, hoje já não fica mais, porque tem algumas impossibilidades. Seu Zé Maria, que não tem mais o carro na rua. O Franklin, que de vez em quando eu vejo por aí. Mas eles foram os primeiros a fazerem transmissão esportiva dentro de Brumado. Eles foram os primeiros precursores da comunicação que saíram de Brumado e foram até Vitória da Conquista, no meio do nada, no entrocamento, que Conquista ainda era deserto praticamente, para entrevistar o Juscelino Kubitschek. Nós temos aqui figuras vivas dentro de Brumado. Nós temos aqui relíquias da nossa história que muita gente não sabe, que pode nos contar muita história dessa questão da comunicação, que vem de lá de trás. Brumado tinha uma rádio AM, eu não sabia, vim saber com eles. Mas acabou se perdendo no tempo, porque faltou apoio, faltou patrocínio. Essa rádio AM que falava os horários, que além da rádio, tinha as bocas de alto-falante para anunciar os horários durante o dia, para falar de alguma coisa que estava acontecendo na cidade, para fazer a Ave Maria às 6 horas da manhã ou às 6 horas da tarde. Então, tinha tudo isso aqui na cidade de Brumado. E também dava o toque de recolher, porque nós não tínhamos aqui a energia como temos hoje, era um gerador de energia que fazia a coisa acontecer na cidade. Na hora do toque de recolher, a rádio anunciava: vai para casa porque vai escurecer. O escurecer não era só o tempo, era as luzes apagar, né? É uma história, cara. História muito legal, história muito bacana. aqui. Depois você faz uma intermediação para eu trazer algumas figuras dessas para conversar aqui também. Sim, é claro. A gente pode tentar você que trazer uma dessas relíquias aqui. Pronto, é muito importante para a galera tomar conhecimento. Sim. Fiquei curioso. No programa de meia-noite às 5 horas da manhã, Pronto. o que é que teve de mais inusitado assim? Mais inusitado. Vamos lá. Duas coisas me aconteceu. Primeiro, 3 horas da manhã você não aguenta mais nada. Eu dormi. Eu já dormi algumas vezes. Para você ter ideia, Jorge, teve uma vez que eu dormi, esqueci o microfone aberto, o pessoal estava ligando porque eu estava roncando. Aí você acordava e falava: não, rapaz, é da programação. O pé tudo que tinha acabado a música. Pô, você programava mais música. Eu botei lá para eu ficar acordado nesse horário de 3 horas da manhã. Pô, mas é complicado, Eu cara. coloquei um Catrin pesado. Ihu, e aí, galera, segura peão! O rapaz me liga: pelo amor de Deus, tira aí essa música aí, não agita tanto não. Eu falei: o que foi, amigo? É que eu tô no motel, a mulher tá pensando que eu sou um touro, tá pulando em cima de mim aqui, que não tá brincadeira. Ao invés de agradecer, você tá reclamando? É sério mesmo, velho, é sério. Rapaz, aí me acabei na risada com essa história. Madrugada tem muita gente que trabalha, vigilante, sim, caminhoneiro rodando, muita gente que ouve rádio, cara. Eu acho curioso, isso aí, eu achei muito curioso, porque a gente escutava falar que São Paulo é a cidade que não dorme. Nessa época eu descobri que Brumado também não dormia, porque tem muita gente acordada na madrugada em Brumado. Eu era direto mandando alô para os funcionários, para os operários da Magnesita, na época tinha Vito, o pessoal que trabalhava na aviação Catarino, que ficava lá dando plantão também, fazendo a vigilância dos ônibus e tudo mais. Muita gente, em muitos cantos da cidade ouvindo e falando que estavam acordados, que não estavam dormindo. Os próprios vigilantes, o pessoal que estava com apito na noite, o pessoal estava com o radinho no bolso e o fone no ouvido, e me pedindo alô, me ligando, pedindo alô. Na época que ainda não tínhamos celular. Os tijolão não era tão fácil de achar. Não tinha WhatsApp para aquela mensagem chegar instantânea, né? Mas tinha a coisa romântica chamada ficha ou então cartão telefônico. O pessoal ia por orelhão ligar. Parava no orelhão, ligava. Você vê, a pessoa é outro trabalho. Porque você pegou o celular aqui, manda um alô para mim. Já cai no WhatsApp da rádio, a gente está ali do lado, você já olha. Sim. Um alô para fulano de tal. Às vezes a gente nem abre porque já aparece no nome, né? Rapidinho a gente já manda, coisa de 2, 3 segundos. O cara parar, ir no orelhão, botar uma ficha, ligar, pedir uma música, pedir um alô, dedicar a música a alguém. Sim, cara, sim. É um romantismo envolvido. Que é aí eu vou te bacana, contar cara. outra parte do romantismo, que naquela época nós ainda não tínhamos as músicas no computador, digitalizada para você facilitar. Fulano, me dá a música, no instante está lá. É verdade. Era o CD ou vinil. Caramba, não tinha pensado nisso não. Nessa época, quando eu comecei, nós éramos realmente DJ. Fazíamos o trabalho de DJ. Como é que funcionava, né? A gente colocava... Muitas vezes quando o ouvinte ligava pra gente, você vai querer ouvir alguma música em especial? Sim, tal música. A gente já corria, já pegava o disco, botava lá, aí sim a gente botava o ouvinte e ouvia. Mas tinha mais de um, né? Tinha mais de um, tinha 3 picapes. Você tinha que fazer a locução e você era realmente o DJ. As picapes estavam ali na sua frente, os vinis, e você já deixava já no ponto da agulha lá, era só descer.
E de cá, ao ouvinte já falando com você ao vivo. Tô curtindo aqui seu programa, e você de cá entrando no clipe, ela já, e que música você quer ouvir? Porque a pessoa tá pedindo a música lá e você já tá baixando coisa aqui, pra medida que ela tá terminando, a música já tá entrando junto. Sim. Era aquela coisa bem sincronizada, é uma coisa incrível que o passar do tempo dava pra gente essa habilidade de fazer a música entrar no tempo certinho e você só subia o canal, aí ficava a coisa mais romântica ainda e a pessoa do outro lado delirava. Ou harmonizava o pedido Era uma coisa massa. impressionante. Mas aí numa história dessa, o CD vinil que estava lá, o desgramado estava arranhado. Eu botei... saiu dando a rabiada. Saiu dando a rabiada. E eu de cá olhando... Eu falei, pô, rapaz. Aí eu, vamos pro comercial! Comercial salvando desde 1900 e muito tempo atrás. Pô, mas eu não tinha me tocado com relação a isso. Realmente bem diferente, né? Aí, hoje a estrutura sim. Muito mais rápida, muito mais fácil de trabalhar. Isso é o que eu falei com você antes aqui a respeito do Gordinho me fazer o teste porque o aparelho de gravação era o MD. Sim. No MD era proibido errar. Você só podia gravar uma vez. Não erra não, porque senão perde tudo. Você não podia errar. Então, você tinha que ser muito preciso na locução. Você tinha que falar com muita precisão. Sua dicção tem que ser boa. As palavras que vão sair da sua boca têm que ser corretas. Não erre. O negócio era assim. Tinha colegas que passavam o texto 3, 4, 5 vezes para não errar. Porque era proibido errar. Você tinha que ser perfeito na hora de falar ali. E aí, quando veio o computador, você sabe o que é a turma? Deu aquela aliviada? Porque no computador você pode parar na hora que quiser, você pode fazer os cortes. Não, muita gente faz por parte, né? Não faz nem o texto corrido. Que hoje, por exemplo, você pode você mesmo fazer 2 vozes no mesmo comercial. Sim. Esses dias eu achei muito interessante um comercial que roda na Rádio Alternativa, de um rapaz que ele imita a voz do Lula e do Bolsonaro. Um bate-papo entre os dois sobre... Chá de Vinhos, eu acho. Eu acho que é. E aí eu achei muito impressionante. É a mesma pessoa fazendo ali. Mas o recurso que tem hoje, através do computador, te dá todo esse suporte. Eu contratei um Silvio Santos. Eu não sabia que você tinha essa habilidade, senão teria falado já contigo. tive. Já parei de imitar, já não é mais a mesma coisa, não. E aí eu pedi, o Silvio Santos falou, Tema Livre Podcast, oferecimento, e aí falava o nome dos patrocinadores, falava só o nome das empresas, e aí para fazer chamada das empresas, né? O cara aí falou, mano, passou o preço, fiz o Pix, o cara mandou o áudio, tá pronto. Eu cliquei, eu falei, rapaz, que Silvio Santos horroroso. Aí o Luciano fez, ficou pronto? Eu falei, rapaz, ficou, mas não põe não. Aí eu mandei, o Luciano deu risada, falou, cara, eu falei, vou botar na grade. Aí eu usei uma vez, eu falei, não, vai que no rádio sai melhor, né? E deixei o fone e aumentei, aí coloquei, o cara, um Silvio Santos horroroso. O cara oferece um serviço de imitação de Silvio Santos. Aí eu não falei, não uso, tá lá na minha página, pedi o Luciano pra tirar, tá lá, horrível. Horrível, né? Se eu soubesse que você era habilidoso a esse ponto, não sou tanto teria mais. gastado essa não, energia contigo. Já foi, Jorge. Porque... Isso aí é aquela coisa que você tem que estar praticando para você realmente continuar naquele. Quando você para de praticar... Pra ir pegando a perfeição ali. Pegando a perfeição e você pelo menos manter aquilo que você já fazia antes. Sim. Mas aí eu parei de fazer, de imitar, já não tenho mais como fazer antes. Para você ter ideia, nós tínhamos um programa na rádio lá, um programa praticamente humorístico, que eu entrava imitando o Silvio Santos. Era eu imitando o Silvio Santos. Tinha o que fazia o Alicinha Sorriso, como o André. Sim. André, que lá do bairro Dr. Juraci, Dançarino, o André Dançarino dos Magnatas, sim. Ele entrava fazendo o Alicinha Sorriso e o Rodrigo Oliveira era quem apresentava. E a gente entrava fazendo a bagunça total no programa, não é? E eu já entrava, mas oi, ô Rodrigo, mas ô Rodrigo. E aí a gente ia, e ele já entrava de lá, o André com a Alicinha, ai Digo, fazia voz, imitava a voz de mulher, que quem estava em casa pensava que era mulher. E não era o André fazendo a Alicinha Sorriso, sempre cantando o Rodrigo e o Rodrigo se esquivando. Os velhos fazem tanto, os velhos, que já conversam igual. Não existe mais o Pantera e o André Movino. Você para com o André, ele faz. Você fala com ele, ele faz. É o quê? Não, o personagem. Não existe a pessoa física. Esqueça. Acabou a pessoa física. Acabou. Só incorporou. Só a personagem já. O André, eu e o Fábio Souza apresentávamos um programa na rádio chamado Zé Mané. Porque eu fazia Teve uma época na rádio que você até enjoava que só tinha lá Amorim. Eu fazia o Manhã Sertaneja. Quando eu saí da madrugada,
Eu comecei a fazer a Manhã Sertaneja no lugar do Biratã. O Biratã saiu, o espaço ficou vago, eu fui fazer a Manhã Sertaneja. Terminava a Manhã Sertaneja, eu apresentava o programa jornalístico. O programa era pela manhã, no horário da manhã, de 7h30 até 8h30, que hoje o Manelão faz, mas isso veio de lá de trás. Ao meio-dia, eu apresentava o programa esportivo. Era o Mundo Esportivo apresentava esse programa, e à tarde estava lá fazendo o Silvio Santos no programa do Rodrigo Oliveira. E quando chegava no final de semana, para não enjoar... Eu cansei um pouco só de ouvir, imagina. Aí eu fazia o Domingão da Galera. Para não enjoar, né? Para não enjoar. E quando terminava o Domingão da Galera, estava acontecendo futebol. Você ia para narração do lá no futebol. campo. Eu ia lá, fazia a pista. O Biratã narrava, ou então às vezes o Anselmo Soares narrava, e eu fazia a pista. E aí, um tempo, o Biratã Cardoso me acha de inventar a Sombra do Juazeiro, que apresentava os artistas, entrevistava os artistas. Muita saudade da programação. O Biratã saiu, deixou para quem a herança? Lá em Amorim. Só para não enjoar. Cara, eu falei assim, gente, isso agora imagina a dificuldade, porque a pessoa acha assim, é só chegar lá e fazer. Não. Cada programa, ele dá um tom, estilo diferente. Ele dá um tom diferente. A Tudo sua abordagem. diferente. Eu falo lá, e quando eu vou dar uma entrevista, eu me comporto totalmente diferente. Sim, é outra coisa. Eu vou como advogado, falar Sim. sobre um tema, a forma de falar, a pontuação, Sim, a sim, forma sim. de colocar é outra. Vou apresentar um programa jornalístico. Você tem que apresentar. Eu interpreto que você tem que apresentar com alguma energia. Você tem que. Certo. Porque o pessoal está em casa ouvindo uma notícia, quer aquela indignação. O cara manda, olha, a situação aqui em tal bairro. Eu te mostrei meu licor hoje que eu falei na rádio. Eu falei na rádio hoje, maestro, não estava aguentando. A menina mandou uma foto e eu achei que eu ia ganhar um licor. Era a água que ela estava reclamando. Situação terrível. Terrível. E aí você vai se indignar. Realmente está complicado lá, está difícil. Não tem como. Você tem que vir com energia. De uma certa maneira, você tem que ser um ator. Sim. Na hora de apresentar o jornalismo também, porque você tem que passar a própria insatisfação ou satisfação que o ouvinte vai receber. Queira ou não queira, mesmo para ser jornalismo do rádio, você tem que atuar também para passar a notícia. Atuar não com falsidade, mas atuar para fazer o pessoal entender o que é o teor daquela notícia. Você falou aí, do mesmo jeito, há poucos dias atrás, eu reclamei também da Embasa falando da água que estava suja. Eu tive que mudar também o tom, porque eu comecei falando de uma coisa boa, que era a faculdade de medicina, e eu já tive que depois que mudar. Mas, gente, assim também não dá. Peraí. Alguém aí está querendo suco de tamarindo? Eu vi na matéria. Então a gente já tem que fazer essa mudança. Tem uma entonação diferente, tem. É um teatro, mas é como você falou, não é de falsidade. Não. É de explanação. E é uma dificuldade grande em fazer. E, enfim, mas você exerce com muito, muito capricho. Muito guardei o elogio para o podcast. Porque vem 2 semanas aí em substituição do nosso amigo Luciano Santos. Aliás, deixa eu falar aqui, da próxima vez que eu vier aqui, se eu voltar aqui um dia, vai que você goste, eu quero aqui o Achei Sudoeste, tá? Porque eu juro a você. Deixa eu tapar aqui. Obrigado, João. Eu juro a você. Porque eu já ia tapar. No nosso quando a gente estava conversando, a visão periférica pegou 97 News aqui, eu falei, porra, devia ter botado o Achei Sudoeste hoje em homenagem, mas, né? Não. Deixa lá, vai ficar para próxima. Luciano Santos é um cabra retado que eu admiro muito, tá indo muito bem no 97 News. Com certeza. Que eu digo para você, nesse negócio de internet, eu comecei exatamente no 97 News. Isso aqui que você está fazendo hoje do podcast é um sonho que muita gente em Brumado tinha um sonho de fazer lá atrás, que era trazer uma TV web para Brumado. Sim. Lá atrás, um dos visionários disso aí se chamava Daniel Simurro, nosso saudoso Daniel Simurro. Que quando eu voltei para fazer comunicação, passei um período na Magnesita, saí da Magnesita e voltei. E aí o Daniel Simurro me chamou para a gente fazer vídeos de rua, porque havia um sonho de se construir a TV web Brumado. Então os blogs em Brumado começou a explorar vídeo lá atrás com essa visão do Daniel Simurro, e quando ele viu que eu voltei, ele falou, vai ser tu o cara que vai fazer a coisa. E a gente começou a gravar os vídeos naquela ocasião para o 97 News, e os vídeos começaram a pegar. Vinha a matéria, a foto como é tradicional, a foto, a matéria e o vídeo. E o vídeo embaixo no pé da página. E fizemos alguns vídeos naquela ocasião, mostrando algumas situações precárias que estavam aqui na cidade e tudo mais. E aí depois foi quando eu fui para o Brumado Notícias. Que de lá do Brumado Notícias, nós criamos no Brumado Notícias... você está achando que não vai passar aqui não, O Brumado dos Artistas tá aí, tá? Eu acho que tá, não tá mesmo. Tá aí? Tá. Eu ia mostrar aqui, tá lá, tá? Pode mostrar aí que ele vai botar. Gente, olha, deixa eu falar para vocês aqui que hoje eu estou me sentindo do outro lado da mesa, que um dia eu fui o entrevistador, hoje eu estou sendo entrevistado.
Lá atrás, um dia, nós tínhamos no Brumado Notícias o quadro Brumado dos Artistas, Muito onde bom, nós diga-se de entrevistávamos passagem. artistas da cidade. E esse rapaz todo sério que está ali, o outro que está ali, que ninguém está vendo, o tal do Jefferson ali, músicos carimbados da cidade de Brumado. Olha o que a gente fazia aqui no Brumado dos Artistas. Deixa eu ver se vai abrir para a gente não passar vergonha. Dá para ver aí? Onde é que a gente foca aqui? Bota aqui na de cal. Pronto, bota aí, Jorge. Vira pra mim. Olha aí. Olha aí. Abertura aí do Brumado dos Artistas. Ó quem vem. Amigos internautas do Brumado dos Artistas. E hoje, na pegada, no swing do verão e também já em clima de carnaval, a nossa conversa é com a turma do Tchuco Baiano. Alô, meu amigo Jorge. Como é que tá, meu querido? Amigo lá, em tudo na paz, graças a Deus. Belezinha, seja bem-vindo, você e todo o grupo, aqui é o Brumado dos Artistas. Eu tenho que agradecer a vocês a oportunidade, esse quadro maravilhoso desse. Então, ó, para o pessoal não ficar descontente, apresenta tudo Esse aí, né? projeto Brumado dos Artistas, pô, projeto fantástico. E já era um projeto em vídeo, né? Uma vídeo, coisa que vídeo, dava vídeo. uma proporção, né, para a galera acompanhar também um crescimento normal da tecnologia. Os celulares já começando a aparecer com um número maior. E aí foi uma sacada muito, muito bacana, muito interessante. Muito bacana, mas como tudo hoje, eu acredito que você, para trazer o podcast para cá, você tem algumas limitações, porque tem a parte financeira, que você tem Sim. toda a logística Claro. para você manter. E para essa logística funcionar, você tem que ter pessoal. Para Com você ter o certeza. pessoal, você vai ter que ter quem banca os custos. Foi o nosso caso com o Brumado dos Artistas, né? Nós tínhamos pouco material humano e pouco recursos. E nós tínhamos que dar toda a atenção às notícias através do site. E então nós não tivemos como dar essa continuidade nem ao projeto Brumado dos Artistas, nem aos vídeos que a gente também fazia através do próprio site, né? Que os vídeos que a gente lançava, porque exatamente o material humano extra gerava custo. E esse custo, a parte financeira, estava difícil de conseguir. O nosso comércio é uma coisa que eu ainda até falo que o nosso comércio ainda tem que ter um pouco mais de visão empreendedora e enxergar a propaganda como investimento e não como gasto. Com certeza. E aqui hoje você tem uma coisa na sua frente aqui, que eu sei que, graças a Deus, um dia lá na frente vai ter gente disputando essa telinha sua aqui. Porque você tem visibilidade. O comércio vai aparecer aqui. O comerciante que está nos ouvindo, se ele começar a enxergar isso aqui é uma plataforma de anunciar o que ele tem a oferecer e que ele nunca mais vai esquecer, nunca mais vai querer largar. Aparece aqui alguns nomes que ninguém esquece mais. E quando você dilui pela quantidade de pessoas que passam, e essas pessoas que passam, elas não são definidas num período de tempo, porque você lança o vídeo do Laia Amorim, aí o pessoal vai assistir, né? Naturalmente você lança outro, o maior grupo que já acompanha foca naquele outro, mas o vídeo do Laia Amorim, ele tá lá. E ele vai ser visto. Se daqui a 20 dias depois que o Laia Amorim lançou, ele coloca lá, dia de TBT, como tem na rede social, o vídeo cresce de novo. Então não para. Não é uma publicidade que para. É aquela publicidade Tá lá contínua. constante. Olha, para você ter ideia, dentro de um desses vídeos reportagens que nós fizemos, lá atrás, quando nós lançamos, que eu nem sei mais que ano foi aquele, eu acho que foi 2012 por aí, aquele vídeo naquela época bombou na hora, porque foi um acontecimento na cidade, nós tivemos 2.000 visualizações. Há poucos dias, eu fui ver o mesmo vídeo, tinha 20.000 visualizações. Olha quanto tempo se passou. Ele tá lá o material. Tá lá, 20.000 visualizações. E aí eu encontrei um colega na rua, o colega veio brincar comigo, Madeireira Real, realidade e preços baixos. A Abertura, a Madeireira Real patrocinava tanto os vídeos de rua como também o Brumado dos Artistas. Fixou a imagem com a... E ele cantando pra mim a música, olha de quanto tempo. A gente acabou de mostrar um vídeo aqui, gravado em 2011 2011. ou 12. Eu já não lembro aquela data Ali, não. porque logo em seguida a gente estava no carnaval, eu acho que foi 2012. Dos últimos... Não, vamos ser mais... 2013 que foi o último carnaval. Hoje foi se não- 14. 14, pois é, mas eu acho que ele foi pré-carnaval. aquele Leão 13 vídeo. não teve carnaval. Pois a gente é. tocou 12 e 14. Ali foi 2012. Sim. Foi 2012, eu lembro até por conta da camisa. A camisa A era camisa, uma né? música. Sei. iPod era uma música. Sim. Né? E aí tinha 2012. Ó, quanto tempo. Né? A gente assistindo hoje, Sim, comentando. sim, sim. Pra quem não entendeu nada, ali era uma banda de pagode A banda de pagode. chamada Tchuco Baiano. Tchuco Baiano. Que eu era o vocalista, o maestro Jefferson da nossa técnica, tecladista. Sim, sim. E uma galera fantástica que fez esse projeto com a gente Fez esse também. projeto, Foi muito bacana. Que, aliás,
vocês naqueles carnavais estouraram a boca do balão também. Foi Foi bom uma pra das caramba. bandas que mais tocaram naquela ocasião. Foi bem legal, foi bem né? legal. Né? E Arrastaram muita gente, hein? era aquela história do santo de casa. Santo de casa que fez milagre. Que fez milagre. Eu lembro que saiu uma matéria ainda com esse tom de argumentação, porque foi o Magnatas e o Tchuco Baiano na Tchuco Baiano, época. sim, sim. O Carnaval de 2012 teve uma peculiaridade que teve uma confusão entre questão de bloco, Sim. né? Não acabaram arcando com todos os compromissos econômicos, teve um monte de discussão. Sim, sim, sim. E aí, ao final, teve justamente esse argumento, o Santa de Casa que fez milagre. Santo de Porque casa. né, O Tchuco foram Baiano foi lá. Magnata e Tchuco Baiano que segurou a onda. Agora só eu vou perguntar, vou dar um de entrevistador. Ah. O Jorge ainda canta? Rapaz, tem 8 anos que não. É. 8 Largou anos que tudo de não. mão, nem como hobby, assim? Nem como hobby. O pessoal me cobra, os amigos me cobram. Falam, pô, bora marcar um baba, né? Que a gente chama. É. Bora fazer um baba, bora brincar ali, fazer um som, reunir na garagem, fazer um som. Tem 8 anos. 8 Tem anos. 8 anos. É. Minto, vou abrir um espaçozinho aí nesses 8 anos, numa formatura dos amigos de minha esposa. Ela Sim. começou lá em Guanabi e terminou em Conquista. E aí o pessoal comendo água, depois de 3h30 da manhã, me segurou pelo braço e me jogou em cima do palco. Pô, a banda organizada do cara, os caras, todo mundo avulso, jogaram em cima do palco, cantou. Fez, e aí, velho, beleza? Vai cantar o quê? Eu falei, irmão, eu só quero sair daqui. Eu só quero sair. E a galera não deixava eu descer mais, Sim, né? sim. Aí ele fez, rapaz, eu falei, pô, velho, toca um El Chan aí, um Gera Samba, um pagode, qualquer harmonia de 1995 aí, que eu me lembrar de alguma coisa. Pronto, aí começou, mandei meu cavaco chorar. E virou ali uns 10 minutinhos, né? Sim. Como já tava tomando todas, Sim. zero pretensão Foi de pra qualidade. quebradeira também? Graças a Deus. Foi pra quebradeira também? Eu Porque tinha- em cima do trio você tinha quebradeira. Você lembra do colete Hã. de lá que, pô, eu devia ter trazido, mostrar. Tem até hoje. Tem até hoje? Hoje são 23, 24. Amanhã é aniversário de minha mãe, 25. A gente está gravando aqui dia 24 de fevereiro. E completa 10 anos que eu usei aquele colete no trio elétrico. colete. É um Sim. colete todo feito de lacre, de tampa de latinha. Tem acho que Sim, umas 6 sim, mil. sim. 6 mil lacrezinho todo revestidozinho. E eu lembro, tenho lembro, guardado lembro. até hoje. Vou trazer aqui no episódio e vou. Lembro. Eu não vou. Eu ia devolver ela, não vou não. Eu vou trazer ele e vou pendurar Recordar. ele aqui. Recordar. Vou achar um lugar no meu estúdio Isso pra colocar. faz parte dos carnavais de Brumado. Você Pô, tem que muito guardar legal isso aí. e Tem que foi guardar. uma experiência muito boa, viu, Léo? Experiência boa. E você como, não participante da folia, mas como comunicador, faz falta um período desse, a gente reclamando que embasa, reclamando disso, não era pra gente estar falando das atrações? Ô, Jorge, deixa eu te falar uma verdade assim. Eu nunca gostei do carnaval. Por incrível De que ir pareça. pra festa, de curtir a não, festa? Não, nunca gostei. E de repente eu me vi na necessidade de ir lá fazer a cobertura da festa. Porque eu sempre fui muito caseiro, eu sempre fui muito de casa. E a minha preferência musical sempre foi o caipira, o sertanejo. Né? Nessa história que eu te falei, que eu fazia do chuveiro meu estúdio, eu ficava cantando Tonique Tinoco, tinha o Carreiro e Pardinho, e daí vai. Né? Mas assim... tá, mas não me peça pra cantar não, que eu... Você sabe que eu sou ardiloso, que eu já tava planejando aqui. Não me peça isso, pelo amor de Deus, não me peça isso. Já imitou o Silvio Santos, já me deu um corte. Tô esperando o outro aqui quando eu tenho uma pergunta aqui, eu não posso esquecer. Você lembra daquele filme Os Dois Filhos de Francisco? Sim, sim. Que o Luciano mentiu que sabia cantar e o irmão botou a mão no ouvido porque era um desastre cantando? É, mais ou Eu menos sou isso. pior do que ele. E aí... eu tive que aprender a fazer esse negócio de cobertura de carnaval. Porque eu nunca fui de curtir o carnaval. Eu me esforcei o máximo ali para estar em cima do trio, seja para entrevistar você, seja para entrevistar tantos outros. Eu posso dizer que no meu currículo eu já entrevistei o Chiclete com Banana, entrevistei o Beto Jamaica, entrevistei o Netinho, entrevistei Ivete Sangalo. E o Tchuco Baiano. É claro, e você principalmente. Vamos manter os níveis. E deixa eu lhe Pra falar. depois você começar Eu a falar não dos só outros. entrevistei o Tchuco Baiano. Eu dei a volta no trio com o Tchuco Baiano, porque eu fui fazendo a cobertura em cima do trio com você, desde a saída até fazer a volta por toda a Praça Armindo Azevedo e regressando ali, chegando na igreja novamente. Quando eu fui descer na Mas igreja. não é porque ele a gostava gente se da banda, falou. não, gente. É como ele não gostava de carnaval, ele não queria passar no meio das pessoas. Ele pegou uma carona com o trio. Ele ficou, meu Deus, bora logo, o trio devagar, ele falou, anda logo. A primeira vez que o Chiclete com Banana veio aqui em Brumado, minha mãe vem fazendo acarajé. Ali em frente, um dia antes era a livraria O Globo. Acabou a massa do acarajé, eu fui buscar a massa do acarajé em casa.
E aí, quando chegou de lá para cá, que eu cheguei da Ponta do Bradesco para chegar até cá, na livraria o Globo, pense naquela avalanche de gente, aquele tanto de gente, e o caldeirão de massa pesado no meu ombro. Eu, moleque novo ainda, mas eu tinha que entrar no meio daquele povão para poder levar a massa, que já estava acabando lá a massa da Verdade. E lá vai eu. Só que o povo tava indo e eu voltando, eu tava na contramão. Cheguei lá que eu fui entregar a massa, cadê a massa? A massa ficou na massa. Foi a única vez que eu posso dizer pra você que eu pulei atrás do trio elétrico. Caramba. E não pulei atrás, pulei na frente e na contramão. Acho que por isso que Se deu eu fosse errado. no fluxo, tinha ido. É por isso que deu errado. Você ter dado uma volta com o pessoal e entregava depois. Aí você foi fazer o percurso ao contrário. Mandaram pra você aqui, mandaram pra gente, né? Você disse que gosta, mas Sim. mandaram pra gente aqui. E não é fake, não. Aqui não tem fake, não. O pessoal tá conseguindo ver? Tá. Pode Pode mostrar aí, ó. Olha. 9942-6319. 3441-6185. É boa. Pessoal em casa, vocês estão conseguindo sentir em casa o cheirinho bom? Ó. O cheiro não passa pela fique câmera, com né? inveja. Não Ligue, passa, não? Tá na tela. pra você. Gente. Tá assim, né, mas que eu fiz, tá na tela. E quando eu assisti, eu tava apontando pra cima. Tá na tela. Tá na Quem é tela. que estava trazendo pra gente aqui? Meu amigo Tiquim, da Artesão Tiquim, Pizzaria. Artesão. Parabéns, Porque a Tiquim, pizzaria parabéns. é artesão, mas o preço é Tiquim. A gente inventou essa besteira Já aqui. que veio pra mim, Tá passando. eu trouxe esse aqui pra você, ó. Pô, velho. Não foi eu que fiz não, tá? Sabe a história disso aqui? Ah, Eu estava em casa assistindo a sua entrevista com o Kleber Lima Sim, Dias. sim. Aliás, fantástica entrevista. Eu não sabia que o Kleber era tão nerd pro lado dos ele jogos. é do mundo nerd. Muito nerd nos jogos. E aí eu fiquei assim, falei, rapaz, olha, o homem botou marra, levou coisa lá que ele mesmo faz, mas eu não faço nada disso. Minha cunhada falou, não liga não, você vai levar uma coisa para Jorge, vai deixar lá de presente para ele. Isso aqui é origami. Essa peça Muito origami. bonito. Isso aqui é tudo papel, tá? Ó, Isso aqui é aqui tudo mais. papel. Ó, Ela cara. aprende. Isso aí, dobradura, papel por papel dobrado aí. Não me pergunte quantos papeizinhos tem aí. Às vezes ela vara a Como é o madrugada nome? fazendo isso aí. O agradecimento Normalice. é a você, mas Normalice. Sim, Normalícia. Muito Normalice. obrigado, Normalícia. Ela Ela fez. tem Instagram, ela vende. Ó, ela tá montando agora o Instagram. São Quando várias tiver, manda pra peças. gente aí divulgar também Pronto, aqui. são várias Muito peças. legal, viu? Ela faz aí os gansos, os patos. Tem um gigante lá, mais ou menos assim. desse Quando tamanho, ela assim, estiver ó. montando o Instagram dela, você deixa na rádio ou me entrega Pronto. uma plaquinha assim, ó. Sim, pra eu sim. botar uma plaquinha travada aqui com o Instagram dela aqui. Ah. Certo? Que aí a gente- tudo que a gente ganha de presente, muito Pronto. obrigado a você. Certíssimo. E a nossa Ela tá querida fazendo lá amiga. uma motoca, a cara, gente que coloca loucura. para montar o nosso estúdio. Sim. Tudo aqui é presente. Ela- Exceto esse que eu já te contei a história. Não, esse Prejuízo. zoiudo aí. Às vezes eu fico com medo dele, sabe por quê? Ele me lembra o sapo, eu tenho um pavor de sapo. Isso que você ia falar, eu me lembro e ia falar o nome de alguém. Não, ele me faz Aí lembrar eu um falei, sapo. não, eu ia falar Cauê aqui agora, mano. Deixa, não. Mentira, Cauê, Deixa, um abraço pra você. mas assim, ele me lembra do sapo, como eu tenho medo de sapo, tô olhando pra esse zoiudo aqui, falei, meu Deus do céu. Toda vez que eu olho pra ele, eu viro de novo, Ó, porque... aqui é o seguinte, tudo que chega aqui vai ficando no estúdio, né? Aí eu anunciei, eu falei, ó pessoal, deve Deixa eu ter guardar o sido- celular. É, Amorim maldoso. E o pessoal, eu falei, ó, desculpa, isso aqui pode ser de alguma criança, cliente veio, Sei, né, sei. trouxe filho, então desculpa, tal, Não volta tal. mais não. Mas vai ficar aqui e tal. Não volta Aí a mais. esposa assistiu. Aí fez, criança nada, isso é de astofa do cachorro. Eu falei, como é que veio parar no escritório? Aí o papai recente aqui disse que o nome dele é Júlio e é do Cocoricó. Ou seja, Júlio? Ah, já conheceu. eu tô tentando botar ele aqui já tem algum tempo. Ah, você curtiu a infância com Fica o Júlio? bom assim, mas se eu deixar Júlio aqui, fica Legal. Enfeitou aí o microfone, ficou Júlio massa. do Cocoricó segurando o microfone. Tá ali. massa, Eu gosto tá assim, massa. eu gosto Gostei, dessa forma. gostei. Se você quiser comer agora, pode comer. Não, primeiro eu quero agradecer e parabenizar a Tiquim. Uma visão empreendedora fantástica, tá de parabéns. Parabéns aí, esse padrão de organização, Sim. muito profissionalismo. Com certeza. E tá uma coisa aqui que Brumado merece. Com certeza. O atendimento de primeira, porque às vezes a gente vê muito isso, às vezes a gente fica com inveja do que acontece lá fora e Brumado hoje não deve isso para ninguém. Não deve, não. Tem um padrão de Nós qualidade. temos condição de fazer. Parabéns. Com certeza. Não, Parabéns. cara, o pessoal aqui é diferenciado. Tem da muita artesão. gente qualificada aqui que tá botando as manguinhas para fora, tá mostrando para que veio, né? E já fechou essa parceria firme e forte aí com a gente, meu Pronto. amigo Tiquinho, que botou no Instagram ontem. E aí eu botei Tiquinha, interrogação, já tem Toquinho e tá vindo mais um, vai ser papai de novo. De novo? Ah, vai que... É um coelho todo aquele menino, Eu falei, né? Tiquinho, ele falou, tem Toquinho. Eu falei, falta Tiquinha Ah, ou miúda. ah. Agora tem que ver como é que vai ser Vai ter a que mudar o nome extensão. para coelhinho, porque toda hora faz um. E agora vamos divulgar 2 vezes por semana, Tiquinho, que vem outra. Agora
sai quarta e sai sexta-feira. É. Você é um cara envolvido na comunicação há muito tempo, vai contando aí pra gente a história. No âmbito político, você faz muita movimentação de entrevista, de políticos, de modo geral. Qual é o político que mais te chamou a atenção de falar, porra, esse cara diferenciado? E qual é aquele que você falou, meu Deus do céu, isso daí eu não voltaria num cabra desse nunca? É que sério é aquele mesmo? que te decepcionou É. e aquele que te deixou, que te surpreendeu dentro do âmbito político. Mas é sério mesmo que você me fez essa pergunta? Pô, lá, Amorim, hoje eu tenho que aproveitar. Vai Mas que daqui um mas dia essa- você me entrevistando, você vai me colocar, você não perdoa, não. Essa eu lhe pergunta conheço. que você me fez aí pra mim foi um paredão, mano. Foi não. Foi um paredão. Foi não. Ó, uma época lá atrás, quando eu comecei a fazer esse jornalismo e que eu tive que me reinventar para aprender a conversar com os políticos, me apareceu uma vez no estúdio da Rádio Alternativa um moço do bigode branco que eu não conhecia, chamado Eduardo Lima Vasconcelos. Naquela ocasião, ele estava a disputar as eleições com o sucessor do Edmundo Pereira Santos. E ele fez diversas críticas ao governo, que já estava na hora de mudança, que já tinham 16 anos no poder. E aí ele defendia também o Antônio Carlos Magalhães, o saudoso Antônio Carlos Magalhães. E eu fiz a pergunta para ele da seguinte maneira: vem cá, o senhor está falando do Edmundo e protegendo o senhor Antônio Carlos Magalhães. Mas e o Antônio Carlos Magalhães também já não tem tempo demais na Bahia? O senhor também não acha que já é hora de mudar? Aí ele falou assim: se o povo achar que sim, é claro que deve mudar. Eu estou falando aqui do Edmundo como senso de brumadense que tem que mudar. E se a população baiana achar que o ACM não é mais para estar lá, mude também. E se um dia, olha como ele falou, e se um dia eu entrar lá e chegar lá na frente, o povo achar que eu não devo mais continuar, me tire e coloque outro. Ali eu comecei a ter admiração pela pessoa Eduardo Lima Vasconcelos, pelas palavras dele, pela sinceridade dele, e não escondia a resposta. A gente perguntava, ele lá, taxando em cima, eu buscava beliscar ele daqui, dali para colar, e ele respondendo, dando em cima. Eu comecei a admirá-lo por aquilo ali. E sempre porque ele sempre nos trouxe a polêmica. Sim. Ele sempre nos trouxe a polêmica. Então, eu tive no político e na pessoa Eduardo Vasconcelos essa admiração para a entrevista como entrevistador, né? Porque nunca fugiu da entrevista, nunca fugiu de dar a resposta. A pessoa que está acompanhando, ela pode gostar ou não gostar da figura do atual prefeito Eduardo. Mas é inegável que ele sabe o que ele está fazendo a nível de conteúdo político e principalmente, como você falou, ele sabe articular e criar a movimentação política. Volta e meia, ele levanta um assunto, ele traz... Isso é habilidade política. Ele tem essa habilidade. Eu acredito que ele deva ter como livro de cabeceira como é o que todos nós falamos muitas vezes aí. Nicolau? Não, Nicolau não. Maquiavel não. Maquiavel, obrigado. Maquiavel. Nicolau é o primeiro, Nicolau Maquiavel. Pronto. É porque eu só lembro do segundo nome. É porque eu falei Nicolau com medo de não ser Maquiavel e falar que eu estava dizendo que ele era acompanhado, mas é porque a palavra é sua. Aí o povo vai falar que eu falei isso, eu quero botar você em saia justa. Não, mas é isso aí. Isso não. É malandragem. Eu não tô lembrando, sabia se lá eu não me tenho botando dúvida. saia justa aqui. Eu falei mais. Olha, você quer que eu lhe diga? Eu acho que se rasgasse hoje o livro de Maquiavel, eu acho que Eduardo Vasconcelos escreveria ele todo novamente. Deve ter de paz salteado na mente. Mas é fantástico. E por causa disso, ele tem essa habilidade de, ao mesmo tempo, polemizar de um lado e que aquela polêmica está acabando, ele traz outra. Ele aprendeu a fazer isso. Ele entrou como administrador e ele hoje se tornou um dos políticos mais articuladores aqui da nossa região. E ao mesmo tempo, eu digo para você, ao mesmo tempo que para mim ele se tornou aquela figura emblemática lá em cima, ao mesmo tempo puxo ele para baixo. Eu considero, Eduardo, que ele tem essa nuances do 8 a 80. Sim. Ele vai do 8 a 80, porque esses dias eu falei até na rádio que ele sabe conversar com o concreto e ainda não sabe conversar com as pessoas, porque às vezes ele toma algumas atitudes que a população não gosta, cria atrito, todo mundo fica enraivecido com ele, mas parece que já é a tática dele. Falem mal, mas falem de mim. Né? Então, para mim, ele trouxe essas duas nuances aí. De ser aquele cara que ao mesmo tempo te traz aquela admiração, é aquele cara que faz você ficar com raiva dele. Então, Lai, essa questão do político que te impressiona, legal. Mas tem aquele que também deixa a desejar, que você pensa assim, não é possível que esse cara foi eleito, ou então, porra, esse cara tá pleiteando o quê? Eu quero agora o contraponto. E você vê que no contraponto apareceu
uma taça de vinho. Tô vendo aí, fez mágica aí. Suco de uva. O ilusionista. É assim, você piorou mais ainda a pergunta. Já tava ruim, você fez ela ficar pior. Olha como é que você Culpa do fala. maestro. Repete a pergunta aí como você fez. Você lembra? Eu só vou piorando agora. Sim. Se você mandou eu repetir, agora piorou. Cada vez que você fala, fica mais difícil para eu responder. Quero saber quem é o mais bosta que você conheceu. Você devia ter respondido na primeira. Ó, detalhe. Eu dei a primeira resposta falando de uma figura centrada aqui comunitária. Mas quando você fez essa pergunta, você estava pensando só pra gente aqui ou você estava pensando no âmbito maior? Para não lhe judiar muito, você é meu convidado, eu lhe quero bem, né? Você vai comer uma esfirra da Artesão daqui a pouco com a família, aquela coisa maravilhosa. Eu não vou lhe apertar demais, não. Tá ficando cara essa esfirra, viu? Para dar uma resposta Pode dessa. ser no âmbito geral. Pode ser No âmbito geral. Alguém que criou expectativa em você, diz assim, pô, eu achei que... Ou pode ser alguém que você já entrevistou, que você fala, pô, eu achava esse cara articulado como político, mas... Tá, não vou fazer rodeios não, mas teve uma pessoa aqui na cidade que eu criei muita expectativa, eu achei que seria o Bambambam. Gosto dele pessoalmente, mas ali, na figura administrativa, para mim, saiu devendo. Agberto Lima Dias. Eu acreditei que naquele momento em que o Eduardo saía, quando o Eduardo deixou a cidade de uma certa maneira até... o Eduardo trouxe um modelo novo de administração para Brumado. Eu falei, Agberto vai ser melhor, porque Agberto é mais maleável, Agberto tem mais jogo de cintura para conversar com as pessoas. Agberto vai ser melhor do que Eduardo, ele vai ser um Eduardo melhorado, mas não foi. Ele foi essa carga de decepção para a gente, talvez porque ele pecou talvez mais pela omissão do que ele tinha que fazer. A gente esperava ele, aquele cara mais atuante, mais para frente, mais aguerrido, ele ser, vamos dizer assim, a administração dele ter mais a cara dele, o perfil dele. Começou que já criou uma indignação na gente, que ele poderia naquela ocasião ter a oportunidade de tirar todo o secretariado, fazer a reforma administrativa. Aquela manutenção, acho que foi o primeiro... Pronto, mas também aquilo ali, como prefeito, ele tinha autonomia. Ali ele já pisou porque ele deixou o que já vinha lá de trás. Ele carregou aquela máxima em time que está ganhando não se mexe. Errado. Time que está ganhando se mexe para ficar melhor, porque as peças cansam, você tem que mudar. E a gente vê isso todos os dias, quem assiste futebol vê isso, que o time tá bom, mas ele bota outro jogador descansado para o time continuar correndo. Claro, tem que evoluir. Para continuar evoluindo. Então, assim, eu achei que o Agberto, ele pecou pela omissão do serviço. Ele tinha uma coisa grande à frente dele para ele fazer. Ele ficou na sombra do Eduardo Vasconcelos. Eu não sei se ele ficou temeroso pelo que veio atrás dele, pelo que veio antes, mas ele, como figura ali naquele momento, ele tinha que fazer o nome dele. Fazer o nome dele positivamente. O prefeito Eduardo faz 4 mandatos, completa o 4º. Tem um intervalo de Agberto, que é uma continuidade da gestão. Sim. O prefeito, muito possivelmente, vem a indicar alguém, trabalhar o nome desse alguém. Brumado hoje tem representatividade, tirando Eduardo, Marisete, Edmundo, essas figuras que já são testadas em outras épocas, Eduardo agora já com um longo tempo. O que é que a gente pode, você como um cara que tem experiência política, pensar, dizer, como eu imagino minha cidade daqui a 10, 12, 15, 16 anos, quem é que vem? Tem gente para vir? Você já quer que eu comece a dar spoiler? Mas você também tá gostando, né? Eu estou satisfeito com essa pauta. Tá, né? Ainda não cheguei na pergunta que eu quero. Você começou, tava tão bem me cozinhando a banho-maria. Você viu que ele rodeia a pergunta. Tava me cozinhando a banho-maria e agora próxima vem, pergunta, né? ele vai pegar a esfirra e vai dizer, não, agora eu vou comer. Eu não tava tô podendo, tudo muito bom, você cozinhando a banho-maria, agora já vem com a foice, zap. Rapaz, calma. Olha, tem muitos nomes surgindo na cidade de Brumado. Tem muitos nomes para a gente esperar um Brumado melhor lá na frente. E Brumado está se construindo para isso. Tem muitas coisas chegando aqui. Agora, quem vier de lá para cá tem que enxergar algo a mais do que as benécias que estão chegando. Porque tudo que você traz às benécias, você tem que estar pronto também para o ônus da coisa. Sim. A cidade de Guarulhos era uma cidade do tamanho de Brumado e de repente construíram lá o maior aeroporto do Brasil. Guarulhos explodiu. Muitas coisas foram para Guarulhos, mas também, ao mesmo tempo, se tornou a capital nacional dos sequestros. A falta da segurança pública caiu em cima e muitas políticas públicas foram deixadas para trás, porque todo mundo só estava olhando as benécias que chegou para aquela cidade de Guarulhos. E a cidade de Brumado parece que está trilhando o mesmo caminho, todo mundo só está enxergando as benécias.
mas não está enxergando que dentro dessas benécias nós vamos ter aí um boom populacional, a cidade vai crescer, vai expandir bastante, e dentro disso aí vai ter também acarretado as políticas públicas sociais que a cidade vai ter que estar estreitando, trabalhando para não deixar a coisa descambar. Eu pergunto, quem vem atrás está preparado para saber lidar com esse ônus da coisa? Porque lidar com o que é bom todo mundo sabe. O bônus é fácil, o ônus é que é O bônus é complicado. fácil, né? Lidar com o ônus da coisa. Então vamos precisar de alguém realmente que esteja preparado para enxergar tudo isso aí. Muito bom. Né? Então, assim, hoje a gente já enxerga alguns nomes jovens como futuras lideranças políticas na cidade de Brumado, mas está faltando ainda em Brumado aquele nome que agregue Brumado como sendo um polo político regional. Porque aqui em Brumado ainda se faz muita política interna. Você não vê o nome de Brumado, dos políticos de Brumado, no seu eixo fora. Tanto que nós não temos um deputado estadual, nós não temos um deputado federal e nós não temos nenhum nome que neste momento se apresente. Porque nós não temos essa referência. Nós vamos ter essa referência desse político regional quando ele aprender a lidar com o ônus aqui dentro de casa e quando ele souber lidar com situação e oposição e que todos enxerguem no mesmo ângulo. Estamos precisando de alguém lá fora. Você tira o exemplo disso, Guanambi, que tem hoje 5 deputados. São rivais, mas são unidos em representar o Em município. prol do município. E aqui nós não temos isso ainda, porque aqui os políticos daqui olham muito para o próprio umbigo e esquecem do bojo geral. Então, quando se faz essa política mesquinha interna voltada para o próprio umbigo, não expande. E é por isso que muitas vezes a gente aqui fica dependendo das migalhas que caem da mesa do governador e não chega até a gente, porque a nossa política é burra, é retrógrada, é do coronel, do coronelismo, né? Então ela não é aquela política expansiva. Você nunca pensou em usar todo esse conhecimento, em usar toda essa experiência que você tem no âmbito político, em razão do trabalho político, para exercer um cargo de mandato eletivo, de buscar se candidatar, de ser um vereador? Lá em Amorim seria algum dia um candidato a vereador? Ou a prefeito da cidade? Deixa eu te falar que a minha primeira experiência no mundo político foi dentro da escola. Não sei se você chegou a alcançar, talvez eu tenha uma idade diferente da sua. Pouca coisa. Pouca coisa, né? Eu tô com 47, 48, aliás. 12 a mais só. Talvez no seu tempo não tenha você chegado a alcançar, mas Grêmio Estudantil você chegou a ter? Sim, sim. Pronto, na minha época de estudante tinha um Grêmio Estudantil que ia nas salas para eleger o líder de sala. Sim. Por 2 anos consecutivos eu fui eleito líder de sala. E eu descobri que se eu fosse político eu ia ser corrupto, porque me corromperam. Então eu falei, não quero mais. Eu acho. Quebrou até a minha sequência de perguntas. Agora eu que tenho que pensar o que eu vou falar. Ele tá invertendo, ele tá jogando. Não, mas na verdade assim, porque... O corte agora vai mudar, vai dizer, lá Amorim diz, se for político serei corrupto. Se lascou, né? Olha, infelizmente, começar a procurar outra pessoa para apresentar o olha, programa. vou te falar uma coisa aqui. Falaram isso esses dias, eu acho que foi um vereador, sei lá do Pará, que ele falou bem assim, que o vereador, se ele não for corrupto, ele não sobrevive. Eu vi uma ocasião, ele falou desse jeito, que ele falou que com o salário de vereador não dava para sobreviver, que é pouca coisa, micharia. Provavelmente ele concluiu o quê? A 4ª série? É pouca coisa. Não devia ganhar 10 reais. 10 mil reais de salário, com os descontozinhos baixa para 8 mil, mas ele falou que não dava para sobreviver e por isso o político tinha que ser corrupto. E uma ocasião, um programa de humor que tinha, se não me falha, era na TV Globo, não lembro mais, onde na sátira falava da seguinte maneira: o político, o pai dando aula para o filho que queria ser político. E ele falou bem assim, olha, o político, ele pode ser adúltero, ele pode ser ladrão, ele pode ser traficante, mas ele não pode ser honesto. Porque o honesto não sobrevive na política. Às vezes nem ganha, né? E às vezes nem Nem ganha. vira político. Pronto. Então, olha só, aquela sátira que apareceu ali, aquela coisa que parecia ser brincadeira que todo mundo ria, é uma realidade triste, uma triste realidade do que é a política no nosso Brasil. Você tira a diferença do que é você pegar um deputado onde você tem auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio celular, né, auxílio papel higiênico, Auxílio do auxílio. auxílio gasolina, brasileiro pagando R$7 de combustível,
E você vê o político tem auxílio, você vê o pobre que às vezes sofre para ganhar um salário mínimo e paga um aluguel da sua casa. E ainda falamos nessa história. Ainda faz a rachadinha. E ainda faz a rachadinha. E ainda falamos nessa história que nós pagamos o salário do político e o político vive melhor do que nós. Os patrões somos nós, eles que vivem melhor. Essa rachadinha apareceu muito agora no governo federal, a questão dos filhos de Bolsonaro, aquela coisa toda, que acontece em vários lugares. Será que no âmbito municipal acontece essas coisas também? Há poucos dias isso foi ventilado na Câmara de Vereadores, mas morreu ali. Botaram os panos quentes, deixa isso cair aí, menino, cala a boca, pronto, acabou ali. Aí nunca mais se ouviu falar. Tem gente que é figurante, né, na condição do trabalho, aparece muito pouco, faz quando aparece. Aqui em Brumado já apareceu até assessor fantasma. Sim. Já teve, né? Eu lembro na época que o Daniel Simur fez até uma crônica em cima disso, fez a foto do corredor da Câmara de Vereadores. Você não está vendo, mas ele não está ali. De fato, ele não está ali. A gente fala dessa questão, da questão política lá, e obviamente você é um cara que tem... Eu guardei o elogio, a gente estava falando em outro momento, acabei nem concluindo, guardei o elogio para o podcast. Tem 2 semanas fazendo o Jornal da Alternativa e estou pegando muitas matérias né? Matérias que já ficam disponíveis lá para a gente fazer a apresentação. E você está numa evolução tão grande, eu não sei avaliar todos os momentos, mas você estaria Alain Amorim hoje como jornalista, repórter, está no auge? Ou você já parou para observar isso? Tecnicamente, palavras minhas, você está botando para lenhar, bicho. Tá bom pra caramba o seu conteúdo, sua informação. Ô Jorge, eu não sei se existe o auge pro jornalismo, porque o jornalismo ele tem que se reinventar todos os dias. Quem faz o jornalismo, quem faz o programa de rádio é diferente quem faz o programa musical. Porque o programa musical, você praticamente tem a repetição da música, piriri, pororô, o alô. Mas jornalismo você tem que se reinventar todos os dias, porque são fatos novos todos os dias. É por isso que ele não enjoa. Porque todos os dias você tem que fazer uma coisa diferente. Um dia você está entrevistando, a notícia quente é do político, outro dia a notícia quente é da polícia, outro dia é a notícia que emociona, porque agora há pouco, antes de vir para cá, eu encontrei um garoto vendendo paçoca lá no semáforo, e ele não precisa vender a paçoca. Mas ele estava lá vendendo a paçoca porque ele disse que o sonho dele é se tornar um grande empreendedor. Isso ainda vai para o ar no rádio, já estou te dando um spoiler aqui. Então, assim, ele falou que quer ser um grande empreendedor e ele quer fazer essa faculdade. Mas essa faculdade, ele não quer ir para a faculdade, a parede de faculdade. Ele quer estar na rua para lidar com as pessoas, para levar os produtos para as pessoas, saber o gosto das pessoas. Está lá vendendo paçoca. Massa. Porque ele está falando que ele quer fazer a faculdade da vida para se tornar um grande empreendedor. Então, para mim, é uma história interessante de se contar. E quando a gente começa a vivenciar essas histórias, você, de uma certa maneira, vai amadurecendo mais, vai conhecendo mais as pessoas, você vai chegando em uma situação que você começa até a enxergar notícia de ângulos diferentes. Mas eu não digo que a gente chega no auge. Eu te pergunto, qual é o auge do William Bonner? Foi lá atrás? Está sendo agora? Se o Cid Moreira ainda estivesse em atividade, qual seria o auge dele? Porque a notícia ele não tem o auge. O jogador de futebol tem um auge. O auge técnico é mais fácil de ser observado. Sim, o auge da mídia é mais difícil. É mais difícil. Porque às vezes você pode estar num momento até melhor e aparecendo menos. Pronto. Ou está aparecendo mais num momento não aí tão agora feliz. Aí agora você fez uma colocação interessante. Como eu te falei antes, lá atrás, quando eu praticamente tomava conta da rádio com 5, 6 programas, eu me sentia estafado, porque era muita coisa para se fazer, embora visto a todo momento, mas hoje eu me sinto hoje melhor porque eu me sinto lapidado no que eu estou fazendo. E por que isso? Porque eu estou fazendo uma coisa só, estou dando atenção àquela coisa, estou podendo trabalhar melhor em cima daquilo ali. Lá eu estava dividido para muitas coisas, então eu tinha que dar atenção a muitas coisas ao mesmo tempo, talvez eu não estivesse fazendo tudo bom. Era muita coisa. A concentração de energia não era. Então hoje eu estou voltado para uma coisa só, estou podendo, vamos dizer assim, dar mais de mim naquilo ali que eu estou fazendo. Perfeito. E antes eu estava repartido para muitas coisas. Bacana. Legal. Meu amigo, para mim só resta lhe agradecer. Não fugiu de uma resposta. Perguntei e respondeu. Gostei. Você é um cara retado. Ainda bem que você guardou aquela folha ali, porque eu tava com medo daquilo ali. Não, ele deu sorte. Eu vou confidenciar para vocês aqui. Ele deu sorte. Por isso que deu tempo de eu aparecer com esse suco de uva. Nossa próxima entrevistada tá ali esperando, tá ligado? Desculpa aí, ela demora, né?
O computador fez assim, pá, deu uma travada, aí a gente continuou a resenha e tal lá, mas na hora que eu fiz uma pergunta, ele concentrou tanta energia, o computador falou, vou desligar 5 minutos para ele pensar, comer uma esfirra, mas não fugiu. Quem quer acompanhar o Laia Amorim hoje, vai em qual canal de comunicação? Ó, deixa eu te falar a verdade, eu sou péssimo nas redes sociais. Sou péssimo para responder o WhatsApp. Mas você tem Instagram. Eu tenho Instagram, também sou péssimo. Olha, eu demoro de atualizar o meu Instagram. Você estava ao vivo hoje, falando, porque tem uma matéria ainda para eu falar, ainda tem essa matéria, aí eu peguei e mandei para ele, né? Sim. Eu falei, não vou falar mais nada não, pô, acaba aí que tem a gravação do podcast. Mas ali... Quando ele ouviu, eu já estava em casa tomando banho. Quando ele viu. Eu sou péssimo para responder. O tempo da notícia, mentira, viu? Eu sou péssimo para responder o Só WhatsApp. no programa mesmo. Eu sou péssimo para responder o WhatsApp, sou péssimo para olhar o Instagram. Se você for olhar aqui minha coisa, a caixa do Instagram, a caixa mesmo que o pessoal me manda mensagem, tem mensagem aqui do Instagram meu de 2020 que eu não olhei até hoje. Porra, velho, aí você pegou pesado. É porque eu sou péssimo. Em compensação, de segunda a sexta-feira, das 17 às 18 horas, a pessoa lhe encontra Tá lá no rádio. na sintonia 97.9. Sim, sim. E as matérias, as participações no Achei Sudoeste. No Achei Sudoeste. A gente está lá fazendo esse papel de levar a notícia, de buscar informação, de poder trazer um pouco daquilo que o senso crítico tem. Vamos dizer assim, a gente tenta, né, fazer... Não, você faz muito bem feito. pouco Guarda da essa coisa. humildade para outro dia. Ô Jorge, Você faz muito bem feito. deixa eu te falar uma coisa que... Vai desculpando, eu estou roubando o tempo dela aqui. Às vezes a gente até vem assim... esperar, mas calma. Tá. Até acabar o vinho aí, dá tempo de falar ainda, né? Para poder esperar mais perto. Tem algumas coisas que às vezes a gente tem saudade nesse nosso papel do mundo da comunicação, do rádio. Nesse tempo que eu entrevistei você, que eu entrevistei o Jefferson, mais a Jéssica, eu gostava desse negócio do entretenimento. E eu achava que ali para mim seria a melhor coisa que tinha, era entretenimento. Aí quando eu descobri esse negócio do jornalismo, me jogaram lá naquele trem. Mais para frente, um dia, quem sabe a gente volta, tu me pergunta como é que foi essa história, que se for para contar tudo não dá tempo, que quando começa a falar que eu comecei com Anselmo Soares e com Biratã Cardoso, tem história aí que não acaba mais. Você vai voltar. Um dia a gente volta. E aí, lá atrás, um dia, as pessoas, quando viam acontecer uma coisa na rua, a era romântica do rádio, as pessoas ligavam, falavam, Lai, está acontecendo a situação aqui. Aparece aqui que está acontecendo tal coisa. Lá e aí corria, na época não tinha moto, era lambreta, e quando não tinha lambreta era bicicleta. Já percorri muito a cidade buscando a notícia de bicicleta, porque na época a gente não estava motorizado ainda. Eu chegava lá, a gente dava conta de buscar notícia, piriri, pororô, pá. Hoje, acabou esse romantismo, porque com essa ferramentazinha aqui, ao mesmo tempo que você disse que facilitou, mas hoje todo mundo que tem isso aqui é repórter. Né? Puxa, filma, faz ali a narração. Antes você podia dizer que você tinha notícia com exclusividade, porque o teu contato era fiel, era só teu. Ele ligava só para você, você ia lá, dava conta da notícia, que os outros até ficavam enciumados. Moço, o cara é rápido, mas é porque você tinha o contato, tinha aquela pessoa que era fiel. Hoje morreu, esse contato te traiu. Ineditismo hoje está difícil. Acabou, porque ele é contato de todo mundo. Em vez dele ligar para mim, ele primeiro faz a foto e envia para todo mundo. E depois posta na rede social depois dele. Que botou na rede social, ele fala, tu viu aí? É eu e mais 644 pessoas. Então acabou esse romantismo da busca da notícia e a gente acabou ficando, como falou aqui, escravo desse trem chamado WhatsApp. E às vezes eu estou atrasado na notícia exatamente porque eu demoro de olhar o WhatsApp. O meu WhatsApp não tem o alarme, ele está no silencioso, porque sou eu quem comando ele. Eu não deixo ele me chamar toda hora, senão eu me perco. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho aqui cerca de 20 grupos de notícias. Então, cada grupo desse lançando notícia toda hora, e às vezes o Jorge Malaquias lançou no primeiro grupo, lança em mais 10. E ele vai pitar, eu vou me perder. Então, para que isso não me aconteça, o meu celular, o meu WhatsApp, ele está no silencioso. Eu não tenho um grupo de notícia. Ele está no silencioso. Não posso fazer jornal. Vou ser expulso. Não vou fazer nem amanhã mais. Então, por isso, às vezes, eu digo assim, quebrou-se muito do que era o romantismo da notícia por causa dessa questão. Avançou, melhorou em alguns aspectos, mas por outro lado também tirou da gente aquele senso de que eu vou lá buscar.
você já não está indo mais lá, você ficou preguiçoso para ir lá porque está chegando até você. Ela chega até você. Né? É verdade. Meu amigo Lai, aponte para a câmera para o maestro tirar um print. Você Aqui. também participou a primeira vez, porque eu tenho certeza que vão ter várias outras vezes. E já vou estender o convite aqui. Sim. Você deu um spoiler aí de uma informação, vou dar um spoiler de outra. O podcast nosso é um projeto ainda embrionário, nós estamos começando. 20 episódios para quem ainda quer chegar muito além, né? 20 episódios, 21 gravados, 18 postados, não é isso, mas? E a gente tem pretensão de muito mais do que isso. Vem novidade dentro do próprio canal para a gente trazer outras interações. E em muito breve nós vamos fazer ao vivo. Em muito breve. Sim. Já numa outra estrutura de estúdio, Sim, e nós vamos fazer ao vivo. E eu quero que no ao vivo, no dia que falar vai começar ao vivo, você seja meu primeiro entrevistado. Aí você já vai querer me cozinhar a banho-maria para depois me apertar igual você fez hoje. Não, né? porque no ao vivo não vai dar tempo. A gente já vai embolar tudo. No ao vivo a gente já vai embolar, o meio de campo já começa já com a confusão. Convite aceito, convite aceito. Aliás, eu quero até pedir desculpa, porque na hora da abertura eu nem dei as boas-vindas também, nem me apresentei direito, pessoal. Você me apresentou, mas eu não falei nada Você com ninguém. dispensa apresentações lá. Pois é, rapaz. Então, de qualquer forma, muito obrigado pelo convite. Parabéns por essa iniciativa. Leve avante, persevere. É o sonho de muita gente Brumado. Um dia que Brumado tem aí uma TV web, como já te falei aqui antes. E isso aqui que você está trazendo hoje é esse espaço gostoso que a comunidade brumadense quer ver. Quem é a sua gente, a sua cara, quem é seu povo. Um dia eu te entrevistei, hoje você me entrevista. E assim, essa máquina que gira sempre nos aproxima, sempre nos traz um para perto do outro. Parabéns, sucesso para você e que o podcast, que o Tema Livre bombe cada vez mais. Amém. Valeu, meu irmão. Falou, querido. Obrigadão. Tamo junto. Um abraço pra galera especial, pedindo para você se inscrever no nosso canal, deixar seu like, seguir o Lai Amorim no Instagram. Não mande mensagem porque ele não vai responder, mas segue ele lá no Instagram. Segue a gente. Figura. Valeu, um abraço.